estabeleceu a igreja, o Senhor instituiu a igreja desde o princípio. O Senhor agregou os gentios, os gregos e os judeus num só povo. Agora a gente pergunta, qual é a função da igreja? A primeira, tem várias funções, mas as primeiras funções da igreja é do Senhor. Que o Senhor nos coloca, a primeira dela, uma das primeiras delas, que eu coloco assim, seria, está no João capítulo 4, versículo 23 em diante, que diz assim, no entanto, vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Aí eu pergunto para vocês, como eu falei agora: será que aquela pessoa que vem para um culto simplesmente para estar aqui, não abre a boca para glorificar a Deus, não adora a Deus? Será que aquela pessoa adora a Deus em espírito e verdade? Eu fico me perguntando como é que essa pessoa consegue vir à casa de Deus, ver as maravilhas do Senhor e não dá glória, não glorifica ao Senhor, e ainda sai falando: o culto hoje não foi daquele jeito, o culto hoje não estava bom. O culto é individual, o culto é você que faz para Deus. Qual é o culto que você tem prestado ao Senhor? E tem pessoas que às vezes vêm para a igreja e vão olhar para os defeitos do culto. O culto hoje estava assim, o irmão falou assim, a irmã falou assim. Amados, não é dessa forma. Os verdadeiros adoradores só tem algo, que é Cristo Jesus. Só tem algo, que é adorar a Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. Agora o próximo passo que nos diz a palavra do Senhor, o próximo ponto da fé que vocês vão escolher. E se nós começamos a ler ali, nós olhamos assim: as bênçãos, em números de bênçãos, parecem ser menores, as maldições parecem ser maiores, em quantidade. Só que se nós olharmos para a quantidade, realmente parece ser maior. Só que nós observamos a qualidade das bênçãos, o tamanho das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, como nós escolhemos a parte boa que Deus coloca assim para nós, é maravilhoso. Se torna 1000 vezes maior do que aquela quantidade de maldição. Sabe por quê? E quando você escolhe a Deus, as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Quando você escolhe a Deus, a mão do Senhor está sobre a sua vida. E o agir de Deus está sobre você. Porque a sua vontade não é mais sua vontade, mas é a vontade de Deus sobre a sua vida. E quando você anda sobre a vontade do Senhor, as bênçãos do Senhor são maravilhosas em você. Não é mais você que vive e escolhe as suas coisas simplesmente, mas você é direcionado por Deus para que você escolha o melhor do que o Senhor tem para você. E assim é nossas vidas. O Senhor escolheu uma nação agora, independente de nacionalidade. Todos nós podemos alcançar a salvação através de Cristo Jesus, se professarmos a nossa fé, reconhecermos que somos pecadores, como diz a palavra, quer gregos, quer judeus, quer servos, quer livres, não importa. O que importa é a sua profissão de fé, a sua crença em Cristo Jesus, porque só através dele há libertação, só através de Cristo Jesus há salvação e também transformação. Eu fico olhando algumas pessoas que têm certas dificuldades de se libertarem de algumas coisas, e eu fico me perguntando diante de Deus: será, Senhor, que esse vício, esse pecado é maior do que a tua presença, Deus? Não é maior. O nosso Deus é maior do que qualquer outra coisa. O problema é que as escolhas que vocês fazem, a escolha que a igreja de Deus tem feito, alguns escolhem andar no pecado, infelizmente. Como eu falei, nem todos que estão na igreja fazem parte do corpo de Cristo. Escolhem o lado do pecado, vêm, frequentam os cultos, estão aqui, sentam-se no banco, assistem o culto,
com a boca calada. Você se pergunta daqui quando você está tendo uma oportunidade para pregar, ou está aqui no culto, o que essa pessoa veio fazer aqui? Se aqui é lugar de glorificar a Deus. Você olha do culto assim, a pessoa não dá uma glória, a pessoa não abre a boca, sabe por quê? Porque está vindo na igreja, mas não faz parte da igreja. Essa é a diferença daquele que escolhe a Cristo, que escolhe viver para Cristo, escolhe fazer parte do corpo de Cristo. Aí muitos, a função da igreja é o ide e pregar a palavra do Senhor. E infelizmente a igreja hoje ela tem cruzado os braços, ela não tem se importado com as almas que estão no mundo, ela tem se fechado. Muitas vezes a gente se preocupa com o culto, como vai ser tal culto, como vai ser aquele dia, como vai ser aquela festividade, mas esquecemos do principal. Quantas almas, quantas vidas nós iremos trazer para a casa do Senhor? E não é só trazer essas vidas, porque quando elas aceitarem a Jesus, porque elas estão doentes, e elas vão chegar aqui e procurar os médicos, e é necessário que após elas passarem por isso, é necessário que elas serem tratadas, é necessário que a igreja cuide delas, discipulando elas, ensinando a palavra do Senhor para essas vidas. É dessa forma que Deus quer que a igreja de Deus haja. Essa é a função da igreja do Senhor: adorar ao Senhor em espírito e verdade, e fazer o ide do Senhor, mas também cuidar e zelar por aqueles que vêm à casa de Deus. É como eu falo para os meus filhos: vem o jovem aqui, abraça esse jovem, pega o telefone dele, pega o endereço dele. Sabe para quê? Para quando ele parar de me falar assim, eu vou lá, eu vou mandar uma mensagem, eu vou estar ao lado dele, eu vou ver o que ele está passando. Às vezes ele está precisando de um consolo, de um amigo, de um abraço. E a igreja do Senhor como está? Está dispersa, não consegue olhar para o lado. Eu estava falando com um pastor hoje, e a gente estava conversando sobre isso, que aqui em Araxá, cada igreja cuida de si, e esquece de se unir para ganhar almas, esquece de olhar simplesmente para aquela vida que está precisando de salvação. E há muitos daqueles que muitas vezes ficam lá, querendo pegar pessoas da igreja, indo atrás de tudo da igreja, em vez de fazer o ide do Senhor e pregar o Evangelho, ide pelos campos e valados e pregar a palavra do Senhor. Essa é a função da igreja de Deus. Essa é a função da igreja do Senhor, de buscar ao Senhor, adorá-lo em espírito e verdade, e pregar a palavra dele, fazer os discípulos, porque esses que são feitos de discípulos são os pregadores de amanhã, são aqueles que vão estar ali pregando a palavra do Senhor e restaurando vidas. E nós possamos entender que essa é a igreja de Cristo, é uma igreja que surgiu no coração de Deus desde a fundação da terra, desde o princípio de tudo. E ela se torna real ali em Atos no capítulo 2, em que o Espírito Santo de Deus desce sobre o povo ali reunido, ali está Pedro e os outros discípulos, porque eles estavam adorando o Senhor, eles estavam cultuando a Deus. E as promessas de muitas vidas só vão se cumprir quando você resolver prestar um verdadeiro culto ao Senhor, em que você parar de se preocupar com o homem, parar de se preocupar com o problema dos outros, e abrir o seu coração e falar: Senhor, eis-me aqui, porque eu sou verdadeiro adorador, porque eu te adoro em espírito e em verdade. E só assim o Senhor vai poder agir na igreja dele, quando a igreja se entregar de espírito e em verdade para fazer o ide do Senhor. Porque não é possível que uma igreja possa se dizer a igreja, mas não amam essas vidas que estão aí fora, não se compadece deles que estão se perdendo, vidas têm morrido todos os dias sem salvação, e a igreja do Senhor está dormindo. Lá em São Paulo, na última igreja que nós